Falar de aborto é sempre difícil e delicado. E como homem, sei que não é meu lugar de fala. Só a mulher sabe o que sente e como sente. Por isso, nesse vídeo, não vou defender nem atacar quem faz o aborto. Mas quero te mostrar como é a lei do aborto no Japão. Quem pode fazer, como fazer, quanto custa. Se você se interessou por essas informações, fica comigo que eu vou te explicar. Na quarta-feira, dia 22 de junho, segundo o Ministério Público Federal do Brasil informou, o procedimento de interrupção de gestação foi realizado na menina de 11 anos, impedida de fazer aborto após estupro em Santa Catarina. A menina descobriu a gestação quando tinha 22 semanas. Foi impedida de realizar o procedimento e levada a um abrigo. Depois do caso ter sido noticiado pela imprensa, a família da menor conseguiu que o direito ao aborto fosse concedido. As condutas da promotora e da juíza que atuaram no caso estão sendo investigadas. Segundo a lei, o aborto é permitido nos casos em que a gravidez é decorrente de estupro ou quando há risco à vida da gestante. Em um terceiro caso, quando há um diagnóstico de anencefalia do feto, o aborto é permitido desde 2012, segundo decisão do Supremo Tribunal Federal. E tem ainda o caso da atriz Clara Castanho, que vem repercutindo muito. No dia 25 de junho, ela publicou um relato nas redes sociais e revelou que foi estuprada, engravidou e decidiu entregar o bebê diretamente para adoção. Para piorar, ela diz ter sido abordada por uma enfermeira momentos depois do parto, que ameaçou divulgar a história dela. E logo em seguida, a atriz recebeu mensagem de um colunista, que já sabia praticamente de tudo. A criança nasceu poucos dias depois da gravidez ser descoberta. A atriz afirma que entrou em contato com uma advogada e fez todos os trâmites legais. Pela lei brasileira, Clara teria direito a fazer um aborto. A atriz afirma, no entanto, que tomou a decisão de fazer uma entrega direta para adoção. A entrega voluntária para adoção está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, e permite que a mãe entregue o filho para adoção em um procedimento assistido pela Justiça. Mas, como é a lei do aborto no Japão? O aborto é um assunto delicado e com ele surgem debates e argumentos a favor ou contra. O aborto no Japão está disponível para as mulheres em circunstâncias limitadas, incluindo risco de saúde ou dificuldades econômicas. O capítulo 29 do Código Penal do Japão torna o aborto ilegal no país, mas as exceções à lei são várias, o suficiente para que seja amplamente aceito e praticado. Enquanto isso, a Lei de Proteção à Saúde Materna permite que médicos licenciados pratiquem o aborto com o consentimento da mãe e do seu cônjuge, se a gravidez for resultado de estupro ou se a continuação de gravidez puder colocar seriamente em risco a saúde materna. De acordo com a lei japonesa, o aborto será permitido nos seguintes casos: se a gravidez for resultado de estupro, se não existem condições financeiras para sustentar o filho, se pode comprometer a saúde da mãe, se pode prejudicar a saúde mental ou psíquica da mãe, e se não existem condições mentais para cuidar de uma criança. Sei que o assunto é pesado, mas se você chegou até aqui, peço o seu like e que você compartilhe a informação com seus grupos de amigos. Nosso objetivo é levar informação séria e real para as pessoas. Quem tentar praticar o aborto sem o consentimento da mulher será punido, inclusive os médicos. Se a decisão for pelo aborto, é importante que haja um consenso entre o pai e a mãe da criança. E se não houver, a decisão de tirar ou não o filho é somente da mulher. O homem pode até opinar no caso, mas não pode obrigar a mulher a aceitar um aborto ou obrigar ela a ter o filho, se for contra a vontade dela. De qualquer forma, se a decisão for a favor do aborto, os dois responsáveis devem arcar com todas as despesas. O seguro de saúde japonês não cobre nada. A mulher que se sentir atingida pode processar o pai da criança. Se o homem mostrar interesse no casamento, arcar com os custos do aborto ou visitar a mulher no hospital,
a fim de amenizar os danos psicológicos, a culpa em um possível processo também diminui. O aborto em japonês se fala chusetsu. No Japão, é legalizado desde o ano de 1948. Felizmente, o Japão tem uma taxa de gravidez indesejada bastante pequena. O budismo e o shintoísmo são as religiões predominantes do país. Por isso, não são comuns discussões religiosas ou morais em torno da liberação do aborto. Uma preocupação do governo é que isso ajuda a diminuir a taxa de natalidade japonesa, que já é um grande problema. Atualmente, o aborto é amplamente aceito por mais de 70% da população no Japão. Não que eles concordem com o aborto, apenas não tem problemas com a lei que permite o aborto e acha que é a opção da família decidir pelo ato. Segundo dados do governo, cerca de 250 mil abortos acontecem no Japão por ano. Então, é impossível que esse número seja de mães com problemas de saúde ou financeiro, né? Porém, os médicos licenciados que supervisionam e realizam o aborto fazem vistas grossas para as regras. Sendo assim, qualquer mulher pode utilizar um simples pretexto para abortar sem ter problemas com a lei. Acredita-se que a cada 1000 mulheres grávidas no Japão, 40 delas abortam. Vale lembrar que os números nunca são exatos, já que médicos acabam ocultando dados para não pagarem impostos. A decisão de interromper uma gravidez não é fácil e pode envolver traumas, danos psicológicos e físicos para a mulher. Por isso, o Japão possui um sistema claro, que exige um consentimento por escrito e define limites para o procedimento, além de valores baseados no tempo da gestação. O aborto é regulamentado pela Lei de Proteção ao Corpo da Mãe, Botai Hogoku, que define que o procedimento só pode ser realizado até 21 semanas e 6 dias de gestação. A cirurgia é considerada de baixo risco se for efetuada antes das primeiras 12 semanas. Em muitos casos, não é nem necessário que a mulher fique internada. O casal deve assinar um termo de consentimento para o aborto. No caso de menores, esse termo também é assinado pelos avós. É possível abortar sem a assinatura do pai da criança, mas neste caso, a mulher deverá explicar ao médico o motivo. Há 2 procedimentos de aborto no Japão. O primeiro se chama Souhahou e consiste na abertura do útero para a retirada do feto com um utensílio semelhante a uma colher. O segundo método é chamado de Kyuhin-hou. Ele consiste na utilização de um tubo que suga o feto do útero. Os 2 procedimentos exigem anestesia. E quais os custos para a realização de um aborto no Japão? Vamos lá. O aborto em estágio inicial, antes de 12 semanas, custa em torno de 120 mil ienes, incluindo os exames necessários para o procedimento. Entre 12 e 14 semanas, o valor sobe para 300 mil ienes e pode chegar a 450 mil, se a gravidez for conduzida até 21 semanas. Esses valores são os atuais, verificados nessa primeira semana de julho de 2022. No Japão existem clínicas especializadas e designadas que fazem o procedimento. Ele não é coberto pelo plano de saúde e os custos devem ser totalmente pagos pelos interessados. Com 22 semanas, nenhuma clínica aceita fazer o procedimento devido aos riscos altos para a mulher. Um pouco da história do aborto no país. Em 1842, o shogunato no Japão proibiu o aborto induzido em algumas regiões, mas a lei não afetou o resto do país até 1869, quando o aborto foi proibido em todo o Japão. No entanto, o crime raramente era punido, a menos que a concepção fosse resultado de adultério ou a mulher morresse como resultado do procedimento de aborto. Em 1868, o imperador proibiu as parteiras de realizarem abortos, e em 1880, o primeiro Código Penal do Japão declarou o aborto um crime. As punições ficaram mais severas em 1907, quando o Código Penal foi revisado. As mulheres podiam ser presas por até 1 ano por terem feito um aborto, e os médicos por até 7 anos. A lei do aborto criminal de 1907 ainda está tecnicamente em vigor hoje, mas outra legislação anulou seus efeitos. Em 1923, os médicos receberam permissão legal para realizar abortos de emergência para salvar a vida da mãe, mas abortos realizados em circunstâncias diferentes e com menos risco de vida ainda eram realizados. Em 1931, a Aliança para a Reforma da Lei Anti-Aborto foi formada,
e defendia que é direito da mulher não ter um filho que ela não quer, e o aborto é um exercício disso. Essa organização acreditava que o aborto deveria ser legalizado em circunstâncias nas quais houvesse uma grande chance de doença genética, em que a mulher fosse pobre, recebesse assistência pública ou era divorciada, em que colocava em risco a saúde da mulher e em que a gravidez fosse resultado de estupro. Em 1934, o 5º Congresso do Sufrágio Feminino de todo o Japão redigiu resoluções pedindo a legalização do aborto, bem como a contracepção. Isso não resultou em nenhuma reação imediata do governo na época, mas depois da guerra, essas resoluções foram consultadas na elaboração da legislação que legaliza o aborto. Em 1940, a Lei Eugênica Nacional não chegou a chamar explicitamente o aborto de legal, descrevendo um conjunto de procedimentos que o médico tinha de seguir para realizar um aborto. Esses procedimentos incluíam a obtenção de segundas opiniões e o envio de relatórios, embora pudessem ser ignorados em caso de emergência. Após a Segunda Guerra Mundial, o Japão se viu em uma crise populacional. Em 1946, 10 milhões de pessoas foram declaradas em risco de fome e entre os anos de 45 e 50, a população aumentou 11 milhões. Em 1948, o Japão legalizou o aborto em circunstâncias especiais. A Lei de Proteção Eugênica de 1948 fez o Japão um dos primeiros países a legalizar o aborto induzido. Essa lei foi revisada pela Lei de Proteção ao Corpo Materno em 1996. Atualmente, o aborto é amplamente aceito no Japão. Sei que o vídeo foi longo, mas acredito que as informações são importantes. Sabe que pesquisei bastante para fazer o vídeo. Por isso, se você gostou, deixe um comentário. E se você quiser e puder, se inscreva no nosso canal. Assim, você será avisado sempre que pintar um vídeo novo por aqui. Obrigado a todos, um abraço, arigato.